Descubra a oração surpreendente que transforma seu descanso em proteção divina incrível. Em uma noite iluminada por estrelas na pequena cidade de Goiás Velho, Maria se encontrava em um momento de dúvida profunda. Mãe dedicada de 3 filhos, sua vida era marcada por uma rotina incansável na roça, onde cada dia representava um triunfo contra o cansaço e uma batalha silenciosa por um futuro melhor. No entanto, a paz daquele lugar simples estava ameaçada. Um grande empreendimento se aproximava, prometendo desmatamento e exploração, e Maria sentia o coração apertar só de imaginar a destruição das memórias que ali estavam enraizadas. Enquanto os pequenos descansavam, o silêncio da casa se tornava quase ensurdecedor. O pensamento da luta que estava por vir a atormentava. E então, como se uma força maior a convocasse, lembrou-se da oração que sua avó sempre recitava em momentos de desespero. Com uma voz trêmula, ufa, Maria começou a oração. As palavras saíam do fundo da alma, trazendo à tona sua história, suas lutas e, principalmente, a força que sempre habitou o seio da sua família. O silêncio tornou-se um abrigo, e até o ar parecia mais puro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A oração desabrochou como um frescor no ar, e Maria sentiu uma luz interna que iluminava cada canto escuro de sua mente. Sim, era a hora de agir. Com o coração pulsando de esperança, decidiu que não poderia lutar sozinha. Dias depois, decidiu convocar os vizinhos para uma conversa. Ao pronunciar seu desejo de unir a comunidade, muitos a olharam com desconfiança. Uns queriam o progresso a qualquer custo. Outros, como ela, desejavam preservar suas tradições. O embate de ideias na comunidade era palpável, as tensões cresciam. Mas a determinação de Maria era firme como as raízes das plantas que cuidava. Ela começou a ouvir as histórias de seus vizinhos, e a cada relato, percebia o quanto todos compartilhavam o amor por suas terras e memórias. Com isso, a união começou a surgir. O velho líder, que permanecia calado, decidiu quebrar o silêncio e trouxe notícias sobre as táticas do empreendimento. Maria se sentiu pulsar em unidade, uma consciência despertava na cidade. Mas um novo desafio pairava no ar, uma assembleia crucial se aproximava, onde a solução para manter viva a história do lugar seria decidida. E assim, em meio a sussurros de esperança, os olhos da população brilhavam, mas a sombra de um novo obstáculo se aproximava. A oração que lhe dera força ainda ecoava, enquanto Maria se preparava para enfrentar a realidade avassaladora que se aproximava. O que será que acontecerá com Maria e sua amada comunidade diante desse novo desafio? O destino de todos estava, mais uma vez, em jogo. Quando o sol despontou no horizonte, seu calor envolveu Goiás Velho como um abraço acolhedor. Maria acordou com o canto dos pássaros e o cheiro de terra molhada, trazendo um pouco de alívio para sua alma inquieta. Os pequenos ainda dormiam, mas ela sabia que não poderia se deixar levar pela calma daquela manhã. O dia da assembleia havia chegado. Maria se levantou decidida e começou a preparar um café reforçado. A cada movimento, sua mente girava em torno das palavras que teria que dizer. Como convencê-los a lutar pela terra que amavam? Com todo o povo reunido, ela sentia o peso da responsabilidade aumentando em seus ombros. Enquanto o café fervia, ela e seus filhos se reuniram na mesa. Olhando para o rostinho sonolento deles, Maria lembrou-se do porquê estava lutando. Filhos, falou ela, com a voz firme e um sorriso esperançoso, hoje é um dia importante. Vamos nos encontrar com os vizinhos para falar sobre a nossa terra. As crianças a encararam com curiosidade, sem entender plenamente o que se desenrolava. Depois do café, Maria seguiu até a praça da cidade, seu coração pulsando como um tambor guerreiro. O lugar já estava começando a se encher, e ela viu rostos conhecidos, alguns preocupados, outros determinados. O velho líder, seu tio, a aguardava com um olhar sério. Ele sempre foi um pilar de força, e naquele momento, precisaria de toda sua sabedoria. As horas passaram enquanto as vozes se erguiam, discutindo a prospecção do novo empreendimento. Cada um trazia suas preocupações, e Maria escutava atentamente, sentindo a tensão no ar. Algumas pessoas defendiam o progresso, alegando que era a única saída. Outras se levantaram, unidas pelo medo de perder suas raízes. Ela sabia que sua tarefa seria reunir todos sob um objetivo comum. Finalmente, foi a vez de Maria falar. Com o coração acelerado,
Ela subiu em uma caixa de madeira para que todos a vissem. Um silêncio repentino pairou sobre a praça. O olhar expectante dos vizinhos a fez sentir um frio na barriga. Mas respirou fundo e deixou que a fé e a oração da sua voz se infiltrassem em suas palavras. Queridos amigos, começou ela, estamos aqui não apenas por nossas terras, mas por nosso futuro. Cada árvore, cada pedra, cada pedacinho dessa terra conta a nossa história. Se permitirmos que destruam isso, estaremos perdendo parte de nós. Não estamos sozinhos. Juntos, somos mais fortes. Sua voz vibrava com uma intensidade que surpreendeu até mesmo ela. Os murmúrios começaram a surgir, mas desta vez, era um murmúrio de apoio. Vários vizinhos começaram a se agitar, acenando com a cabeça em concordância. A chama da união aumentava. No entanto, antes que Maria pudesse concluir, um homem alto e robusto, ligado ao empreendimento, surgiu no meio da multidão. Suas palavras foram como facas afiadas, desafiando a liderança de Maria. Enquanto ele falava, um estremecer preocupante passou pela multidão. O que ele tinha a dizer poderia ameaçar o que Maria havia construído nas últimas semanas. Ela olhou para ele com determinação, entendendo que aquela era batalha crucial. As vozes se calaram, e todos os olhares estavam sobre eles. O confronto estava apenas começando, e a sua luta por proteger suas memórias e família se tornava cada vez mais intensa. A Assembleia estava prestes a se transformar em algo muito maior do que apenas uma reunião. As próximas palavras poderiam mudar tudo. Será que Maria conseguiria reunir a comunidade contra o homem que representava a destruição dos seus sonhos? As respostas estavam prestes a surgir, mas a tensão estava palpável. O homem de voz firme e autoritária, que se apresentou como Roberto, estava determinado a derrubar tudo que Maria e a comunidade haviam construído. Ele era um representante do empreendimento, um lobo em pele de cordeiro que, ao invés de trazer promessas de progresso, ameaçava a essência da terra que todos ali amavam. Vocês não entendem, ele exclamou, gesticulando com as mãos, como se quisesse materializar suas palavras. Esse projeto vai trazer investimentos, empregos, finalmente tirar vocês da pobreza. É isso que vocês querem, não? Mas a resposta foi um coro de murmúrios de desapreço. As vozes subiam novamente, desta vez, em defesa das raízes profundas que aninhavam suas almas. Maria, percebendo a tensão eletrificando a praça, respirou fundo. Roberto, estamos muito além de mero progresso. Estamos falando de nossa identidade, de algo que não pode ser quantificado em dinheiro. Cada palavra saía de sua boca como um feitiço, impregnada de uma paixão quase palpável. Ela olhou de relance para os rostos de seus vizinhos. Havia insegurança, mas também determinação. O apoio que sentia a encorajava a lutar ainda mais. Não se trata apenas de nós, mas das gerações futuras. Precisamos deixar um legado, não uma cicatriz. A última frase ecoou no coração de muitos. Legado. Roberto riu com deboche, e o som ressoou como um tambor de guerra, alcançando não só os ouvidos de Maria, mas a alma do povo. Vocês acham que esse legado vai colocar comida na mesa? Isso é idealismo puro. Virão de fora e levarão tudo, e vocês ficarão aqui, com as mãos vazias. Maria se viu invadida por uma onda de raiva e indignação. Aquele homem não conseguia ver o valor intrínseco do que eles tinham e eram. Ele era um estranho em sua própria casa, um intruso em suas vidas. As nossas mãos não estão vazias. Estão repletas de amor e esperança, ela gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. As palavras de Maria começavam a acender algo nos corações daquelas pessoas. Algumas lágrimas, discretas, escorriam por rostos marcados pelo sol. O peso da dor e da luta estava ali, lado a lado com a esperança renascente. Roberto, percebendo que a maré estava mudando, tentou se manter firme. A verdade é que vocês não podem lutar contra o inevitável. O progresso sempre vem. E acreditem, eu sou a única pessoa que pode garantir que vocês não fiquem para trás. Mas, logo foi interrompido por um delegado que fazia parte da Assembleia. Nós não queremos que fiquem para trás, Roberto. O que pedimos é respeito, o que pedimos é proteção. Um clamor de apoio ecoou pela praça, como um clamor de guerra. O desejo de resistir se tornava cada vez mais intenso. Maria viu que muitos estavam dispostos a lutar, mas ainda havia incertezas pairando no ar. O próximo passo seria decisivo. Eles precisavam de uma estratégia para se defender. Contudo, uma ideia começava a brotar em sua mente. Uma ideia que poderia unir ainda mais a comunidade. Era hora de uma reunião secreta, planejar um movimento que falasse por todas aquelas almas envolvidas.
Enquanto as vozes fervilhavam, ela vislumbrou a possibilidade de uma resistência que não apenas confrontasse, mas que tocasse o coração daqueles que ainda não a apoiavam. Multidão já estava vibrante, mas Maria sabia que o verdadeiro entendimento sobre o valor daquela luta ainda precisava ser plantado. O que viria a seguir seria mais do que um embate. Seria uma selva de resistências, um reconhecimento da força de cada um ali. Mas quem estaria disposto a ouvir? O que poderia transformar a opinião dos que ainda acreditavam que dinheiro valia mais do que suas raízes? Maria sabia que sua determinação precisaria ser acompanhada por algo mais profundo, algo que pudesse plantar uma semente de esperança, antes que tudo se tornasse uma luta sem sentido. Ela olhou para o céu azul e teve a certeza de que a resposta viria. Com um novo brilho nos olhos, Maria sentiu uma onda de energia. Estava nascendo uma nova luta, e as armas seriam mais do que palavras e coragem. Seus pensamentos começaram a girar em torno da oração que sua avó sempre repetia, uma súplica por proteção e direção. Hoje, pensou, não é apenas o futuro da Terra, mas o futuro de tudo que somos. Era hora de reunir a comunidade em torno dessa oração. Mas a grande pergunta ainda pairava no ar. Será que todos estariam prontos para unir suas vozes e corações em busca dessa transformação? Essa era a questão que Maria sabia que precisaria enfrentar nos próximos dias. Maria caminhou lentamente pela praça, observando os rostos familiares de seus vizinhos e amigos. A ansiedade pulsava no ar como uma corrente elétrica. Todos sentiam o peso do que estava em jogo. Cada olhar dizia algo, e Maria não podia ignorar a necessidade de união. Vamos nos reunir esta noite, ela anunciou alto o suficiente para que todos a escutassem, determinando um ponto de virada. Precisamos entender o que queremos e como podemos nos proteger. Não podemos deixar que o medo nos vença. Um murmúrio de aprovação correu pelo grupo. Alguns assentiram com a cabeça, outros trocaram olhares significativos. Eles estavam prontos para escutar, para dialogar. Maria era a voz que eles tanto precisavam. Enquanto caminhava de volta para sua casa, sua mente estava a 1000 por hora. Não era apenas a oração de sua avó que ressoava em seu coração, mas também o sorriso da filha de um vizinho que havia tirado o primeiro passo na escola. As crianças mereciam um futuro, e isso não deveria ser roubado. A noite chegou silenciosa e estrelada. Os cidadãos locais se reuniram na casa de madeira que servia de centro comunitário. O espaço estava iluminado por velas e a atmosfera era de expectativa. Maria entrou e viu que muitos já estavam sentados, aguardando. Estamos aqui para conversar, para sonhar e, acima de tudo, para nos unir, ela começou, sua voz leve, mas firme. Precisamos nos conectar com as nossas raízes e buscar forças na tradição que nos une. Muitas vezes, a resposta que procuramos está nas pequenas coisas de nosso cotidiano. A inquietação inicial se dissipou, substituída pela esperança que a presença de Maria trazia. Ela iniciou a reunião chamando a todos a partilhar seus sentimentos e ideias. Cada relato era um eco da luta que eles viviam, dos desafios diários que enfrentavam. O que começou como uma simples conversa logo se tornou uma rede de apoio que estreitava laços. Devemos fazer uma oração de união, Maria propôs. Uma oração que lembra a todos nós o que é importante, nossas raízes e a força que podemos encontrar uns nos outros. Some a isso, em um momento de clamor, um homem mais velho, José, interrompeu com sua voz rouca. E se fizéssemos uma celebração? Algo que ligue a nossa luta à nossa cultura. Uma festa, uma manifestação. Mostrando ao Roberto e a todos que estiverem contra nós que nossa comunidade está viva e forte. As palavras dele inflamaram os ânimos. Alegria e energia começaram a brotar. Aquela noite não era apenas uma reunião, era um renascimento. O plano se desenhava e a ideia de uma celebração se espalhava como fogo em palha seca. Enquanto discorriam sobre a festa, a esperança tomou conta da sala. Maria percebeu que a união que estava sendo formada naquele momento era mais poderosa que qualquer projeto de Roberto. Chegar a um consenso sobre o que queriam e como poderiam se expressar era o primeiro passo para que as vozes da comunidade fossem ouvidas. No entanto, um frio na barriga a acompanhava. Eles estavam se preparando para uma luta significativa, mas e se Roberto reagisse de forma inesperada? O que aconteceria se ele tentasse interromper a celebração? Maria olhou ao seu redor, vendo brilho nos olhos de sua comunidade. Isso era maior do que ela havia imaginado. Com um novo sopro de coragem, Maria concluiu a reunião. Vamos representar o que somos, celebrar tudo o que conquistamos e proteger o que é nosso. As palmas ecoaram pelo espaço, e ela percebeu que aquele era o momento em que a comunidade começava a se juntar de verdade.
E quando estavam prestes a se dispersar, uma ideia ousada cruzou a mente de Maria. E se nós pudéssemos convidar Roberto para a festa? Para ele ver o que realmente somos? Todos pararam. O que parecia um gesto de cordialidade poderia ser um golpe mesquinho no ego do homem que havia ameaçado suas vidas. Estariam prontos para fazer isso? A pergunta pairou no ar, como uma nuvem carregada de possibilidades. Mas, como tudo na vida daquela comunidade, a resposta exigiria coragem, ousadia e, talvez, um pouco de fé. A manhã seguinte raiou com a luz suave do sol filtrando através das árvores, trazendo consigo uma nova energia para a comunidade. Maria acordou cedo, a mente ainda fervilhando com as possibilidades da noite anterior. O desafio de convidar Roberto dançava em sua cabeça, como uma melodia que não parava de tocar. Enquanto preparava o café, ela pensava nas reações que enfrentaria. E se ele não aceitasse o convite? Essa questão a incomodava, mas ao mesmo tempo, surgiu um lampejo de esperança. Convidá-lo poderia abrir um caminho para entendimento e respeito. Mesmo que houvesse um risco. Após o café, Maria se juntou a José e outros moradores na praça, onde a celebração começaria a tomar forma. As risadas entre eles eram contagiantes, e a atmosfera carregava um peso de expectativa e renovação. José, animado, mostrava bombas de papel e fitas coloridas, enquanto outros começavam a planejar danças tradicionais e canções que representavam sua cultura. Maria, você tem certeza sobre o convite a Roberto? Perguntou uma jovem chamada Ana, com olhos cautelosos. Ele pode usar isso contra nós. Maria respirou fundo, sentindo a tensão no ar. Precisamos mostrar que somos maiores que temosemos. Se ele vier, que seja para ver em pessoa a força de nossa união. Ana assentiu, relutante, mas o coração de Maria sabia que era o risco que eles precisavam correr. Vamos nos concentrar no que podemos controlar. O resto, entregamos a Deus, Maria disse, recordando as palavras de sua avó. À medida que o dia avançava, as preparações tomavam cada vez mais forma. Faixas feitas com as cores da bandeira da comunidade enfeitavam a praça, enquanto os cheiros dos pratos típicos começavam a se espalhar pelo ar. Sombras dançavam sob a luz do sol quando suas crianças brincavam, ingênuas e felizes, alheias aos desafios da vida adulta. Com o coração acelerado, Maria decidiu que era hora de fazer o convite. Ela se dirigiu à casa de Roberto, passando pela rua que antes parecia intimidante, mas agora estava preenchida de propósito. Ao bater na porta, uma mistura de nervosismo e determinação a dominou. Roberto apareceu, surpreso ao vê-la. Maria? O que você quer? Oi, Roberto. Vim te convidar para nossa celebração na praça amanhã. Queremos mostrar um pouco da nossa cultura, e quem somos realmente, disse ela, olhando em seus olhos. Ele franziu a testa, como se estivesse considerando. Você acha que eu vou aparecer em um evento que vocês organizaram contra as minhas ideias? Não é contra você, Roberto. É por nós. Essa é uma chance para você ver como a comunidade realmente se une, respondeu, sentindo a intensidade do momento. Após um longo segundo de silêncio, ele finalmente falou, posso pensar a respeito, Maria. Mas não prometo nada. Maria saiu, sentindo um comboio de emoções. O convite estava lançado, mas as palavras de Roberto ainda ecoavam em sua mente. O que significava aquele pensar a respeito? Quando ela voltou para a praça, um novo sorriso estava em seu rosto, embora a incerteza ainda perseguisse. Naquela noite, enquanto todos se reuniam para mais uma preparação, Maria fez uma oração silenciosa. Era um pedido de proteção, pedindo que o medo não prevalecesse. Ela queria acreditar que aquele gesto poderia trazer esperança e mudar o que estava à sua frente. Mais uma vez, todos juntos, com os corações unidos na mesma batida, deixaram as preocupações de lado e dedicaram-se à celebração. O pensamento de Roberto não a abandonava, mas ela resistiu à tentação de deixá-lo minar seu entusiasmo. 8 da noite, certo? As luzes acesas, as danças e a música no ar. Gritou José, animado. Sim. A festa será um retrato da nossa força e união, respondeu Maria, o coração pulsando. Mas a inquietação ainda persistia. E se Roberto decidisse comparecer apenas para causar confusão? Aquelas interrogações a deixavam inquieta, mas também a motivavam a se preparar. E assim, a noite se aproximava. Maria respirou fundo, pedindo coragem. O que aconteceria quando todos os seus sorrisos se encontrassem? Com a expressão de Roberto? No fim das contas, tudo que podiam fazer era esperar e orar, e torcer para que ele finalmente visse. Aquelas perguntas e incertezas pairavam no ar, mas uma coisa era certa: o dia da celebração chegaria e, com ele, uma nova chance de se unirem como nunca antes.
E à medida que o sol se escondia atrás das montanhas, o desconhecido se tornava uma trama cheia de potencial. Afinal, qual seria a verdadeira reação de Roberto ao ver a força deles? A manhã da celebração chegou, envolta em um manto de promessas e expectativas. O sol já despontava com sua luz dourada, e a praça estava repleta de movimentos e sons. Vários moradores davam os últimos retoques na decoração, enquanto o aroma dos pratos típicos ardia no ar, provocante e convidativo. Maria, com o coração acelerado, sentia a energia vibrante ao seu redor. Ela se esforçava para manter a calma. Mas como poderia? O dia todo pensou em Roberto, na possibilidade de sua presença, em como ele reagiria ao se deparar com a alegria e determinação daquele povo que ele tanto criticava. Se ele aparecesse, seria um momento decisivo. E, mais importante ainda, como seria se ele não viesse? José e Ana se aproximaram, trazendo alguns balões que flutuavam sob o céu azul. Maria, a praça está incrível, disse Ana, radiante. Acho que a gente conseguiu mostrar tudo o que somos. Sim, tudo parece lindo. Cada detalhe está perfeito, Maria respondeu, forçando um sorriso. Mas a ansiedade ainda mordia sua barriga. Quando olhou ao redor, viu o brilho nos olhos das crianças brincando, a saúde vibrante dos adultos dançando e a música ressoando em harmonia. Tudo isso deveria equilibrar seu coração inquieto. 3 horas parecia um mundo distante até que a celebração realmente começasse. Maria decidiu que precisava fazer algo para se distrair. Se a festa já estava armada, era hora de deixar a energia positiva fluir. Ela se juntou ao grupo de ensaio para as danças. Os risos e as choradas de alegria ajudaram a dissipar um pouco sua apreensão. Maria, vem, não fica aí parada, gritou José, puxando-a para o círculo. A música começou a tocar e o ritmo animado contagiante parecia invadir sua alma. Maria se deixou levar pela batida e pelos risos, ao mesmo tempo que tentava afastar os pensamentos sobre Roberto. No entanto, quando o sol começou a se colocar, as sombras dançantes na praça traziam de volta a insegurança. À medida que a noite avançava, um sentimento de inquietação se instalou em Maria. E se Roberto não aparecesse? E se decidisse vir apenas para perturbar a paz? Uma nuvem de incertezas a acompanhava. O relógio marcou exatamente 8 horas, e as luzes coloridas piscaram, iluminando a praça de maneira mágica. Todos se reuniram ao redor da mesa central, onde os pratos tradicionais foram dispostos em uma apresentação deslumbrante. O momento do início estava se aproximando e os olhares pesados estavam fixos na entrada. O coração de Maria batia forte. De repente, ela viu uma figura familiar na entrada. Era Roberto. Ele estava de pé, observando tudo com um olhar indecifrável. O riso e a algazarra diminuíram à medida que a comunidade percebeu sua presença. Maria sentiu as pernas tremerem, uma mistura de esperança e medo se instalou em sua frente. O que ele estava pensando? A reação de todos? José, percebendo a tensão, apertou a mão de Maria. Vamos mostrar a ele do que somos feitos. Maria respirou fundo. O momento havia chegado para que mostrassem a força da união, independentemente das intenções de Roberto. No entanto, ao invés de seguir para o centro da festa, Roberto olhou em volta, sussurrou algo para si mesmo e começaram a se afastar. O coração de Maria despencou. Será que ele estava se afastando do que poderia ser um novo começo? Ei, fica! Maria teve coragem e gritou. A voz saiu rouca da intensidade do instante. Roberto parou. Soltando um profundo suspiro, ele se virou lentamente. As luzes da festa brilhavam como estrelas ao seu redor. Eu não sei, murmurou, sua expressão confusa. Todos os olhares estavam fixos nele. O clima estava elétrico, e o silêncio era quase palpável. O que Maria faria agora? Agradeceria a presença dele ou o confrontaria sobre suas dúvidas e inseguranças? Aquela situação poderia mudar o curso do evento e da vida da comunidade. O que iria acontecer agora? A resposta estava nas palavras de Maria, apenas esperando para ser libertada. Maria respirou fundo, agitando os pensamentos que giravam em sua mente como uma tempestade. Todos estavam aguardando por suas próximas palavras, e cada segundo parecia uma eternidade. O que dizer? Como expressar todo o turbilhão de sentimentos que a consumia? Roberto, ela começou, sua voz tremendo levemente. Não estamos aqui para te julgar, só queremos que você veja o que somos. O que construímos juntos. Ele hesitou, suas feições travadas, como se a insegurança o estivesse consumindo. Ela podia perceber o conflito interno dançando em seus olhos.
O desejo de se conectar com aquele povo que uma vez ele desprezou estava ali, mas havia também a resistência, como se uma barreira invisível segurasse em seu lugar. Você sempre falou que éramos um povo sem esperança, continuou Maria, com coragem crescente. Mas olha, isso aqui é uma celebração da vida. Olha ao seu redor, a felicidade, a união. Estamos quebrando as correntes do desespero e mostrando que podemos ser mais. Ana e José, atrás dela, trocavam olhares encorajadores. A música havia diminuído, mas a atmosfera estava carregada de expectativa. As luzes refletiam nas faces atentas dos moradores, ávidos por um vislumbre de mudança. Venha, ela insistiu, aproximando-se um pouco mais. Você pode se juntar a nós, Robert. Abrace isso. Abrace a comunidade que sempre esteve aqui, resistindo, mesmo quando você não acreditava que valia a pena. O silêncio na praça era quase palpável. Cada palavra de Maria ecoava por entre as paredes de incerteza que Roberto construiu em torno de si. Os murmúrios entre os moradores se intensificaram, alguns começando a dizer palavras de encorajamento, como se saboreassem a possibilidade daquela transformação. Dê uma chance a isso, disse Maria, segurando firme o olhar dele. Uma chance para que possamos de fato nos unir e construir um futuro com você, não sem você. Roberto pareceu vacilar, a expressão em seu rosto mudando lentamente. A hesitação se misturava à curiosidade, e, por um breve momento, a armadura que ele havia erguido parecia estar se desfazendo. Ele começou a dizer. Mas antes que pudesse completar a frase, um ruído súbito interrompeu o momento. Um estrondo alto ecoou pela noite, seguido por um grito distante. A atenção de todos se virou rapidamente para a fonte do som, e Maria sentiu seu coração disparar. Que foi isso? Alguém exclamou, cheio de preocupação. O clima de celebração começou a se despedaçar e as luzes, que antes simbolizavam esperança, tornaram-se uma lembrança distante em meio ao caos repentino. Vamos ver. José sugeriu, puxando Maria para perto, enquanto outros também começavam a se mover em direção à origem do mistério. Roberto finalmente parecia se desencantar de sua hesitação. À medida que seguiam o grupo, a tensão voltava a surgir no peito de Maria. Porque agora? O que teria acontecido para interromper aquele momento tão importante? Ela olhou de relance para Roberto, que agora também se mostrava ansioso. A conexão que parecia estar prestes a surgir estava à beira de ser engolida pela escuridão. Enquanto eles se aproximavam da confusão, Maria não pôde deixar de sentir um pressentimento. O que quer que tivesse acontecido, o impacto seria maior do que ela poderia imaginar, e a verdadeira luta estava apenas começando. O que foi que nos aguarda naquele canto sombrio? A pergunta pairava no ar, pesada como uma tempestade, prestes a desabar sobre todos eles. O grupo avançava apressado, as luzes da festa agora pareciam sombras fugidias diante da incerteza que crescia em seus corações. Enquanto passavam entre as barracas e os moradores, Maria não conseguia parar de pensar no que poderia ter causado aquele estrondo. O que poderia ser tão aterrorizante a ponto de interromper um momento tão significativo? Roberto seguia ao lado dela, com os olhos fixos na direção do barulho, ignorando por completo o calor humano que antes o incomodava. Ela notou que seu corpo estava mais tenso. Ele parecia se concentrar na situação, buscando nas sombras uma resposta que ainda não existia. Antes que pudessem chegar ao centro da confusão, viram uma nuvem de poeira se erguer no ar. Espantados, alguns moradores começaram a recuar, enquanto outros se aproximavam com uma mistura de curiosidade e medo. Vamos, não podemos recuar agora. Maria gritou, fazendo um esforço para encorajar todos os que estavam a seu redor. Ela sabia que, independente do que encontrariam, eles precisavam enfrentar aquilo juntos. Sua voz parecia ser uma âncora em meio ao turbilhão. Quando finalmente chegaram a uma área mais aberta, o que viram fez o coração de todos disparar. No chão, uma velha árvore havia sido derrubada, suas raízes expostas tremulando como se lamentassem a queda. Nela, estava presa uma cabana de madeira, um dos símbolos da tradição da comunidade, que agora estava parcialmente destruída. Não pode ser, Maria murmurou, enquanto observava a cena devastadora. Ela sentiu um golpe no estômago, um peso de tristeza que ameaçava esmagar sua esperança. Roberto também estava paralisado, as palavras faltando-lhe. O sonho que Maria havia tentado construir nas últimas horas estava em frangalhos, assim como a cabana que representava pertencimento e união. Vamos ajudar! José gritou, quebrando o silêncio que pairava sobre eles. Ele correu para a árvore derrubada, incentivando os outros a fazerem o mesmo. Maria, sem hesitar, também se uniu a ele.
Enquanto empurravam os galhos pesados, a ideia de que precisavam reerguer a cabana se tornava uma necessidade, um símbolo de resistência. Esse lugar significa muito para nós. Uma mulher da comunidade exclamou, juntando-se a eles. Vários moradores começaram a trabalhar juntos, cada um contribuindo de alguma forma, como se aquele esforço em grupo pudesse fazer a dor menor. Enquanto lutavam contra a destruição, Maria lançava olhares para Roberto, desejando que ele se juntasse a eles. Ela precisava que ele visse a força que surgia na união, que experimentasse a camaradagem que sempre existiu. E, aos poucos, começou a perceber que ele estava se movendo, se aproximando da multidão, a expressão em seu rosto mudando. Roberto, venha! Maria chamou, o coração pulsando fortemente. Ajude-nos a reconstruir. Essa era uma oportunidade para ele, um convite para fazer parte de algo maior. Ele hesitou por um momento, e então, deu um passo à frente, parecendo finalmente soltar a barreira que o prendia. Ali, em meio ao caos e à tristeza, ele poderia encontrar um sentido. Mas quando a atenção de todos se voltava para a colaboração e a força da comunidade, um novo estrondo cortou o ar, desta vez mais grave e ameaçador. A terra sob seus pés tremeu, e o céu que antes só prometia união agora parecia coberto de nuvens escuras. Que foi isso agora? Alguém gritou com desespero. Os corações ficaram aflitos enquanto a realidade do perigo se instalava novamente. A noite apenas começava e, com ela, a luta pela esperança e pela renovação acabava de encontrar um novo adversário. O que mais pode acontecer? Maria pensou, enquanto seu olhar buscava o de Roberto. Naquele instante, entre a poeira e a incerteza, ela percebeu que a verdadeira força da comunidade seria testada de maneiras que ninguém esperava. O que eles fariam agora enquanto a tempestade se aproximava? O tremor se intensificou e as vozes em pânico se misturaram ao som do vento crescente. Era como se a natureza estivesse se revoltando, como se o céu escuro e ameaçador tivesse decidido se unir ao sofrimento da comunidade. Maria sentiu um arrepio na espinha, os instintos de sobrevivência despertando dentro dela. Haja o que houver, não podemos nos deixar abater, gritou ela, vomitando coragem para acalmar aqueles ao seu redor. Suas palavras ecoaram entre os moradores mais próximos, que pareciam revigorados diante da força dela. Roberto agora estava ao seu lado, sua expressão gravada entre determinação e preocupação. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Pode haver mais perigos por aqui, ele disse, sua voz firme. Então, tomando a frente, começou a organizar um grupo menor para investigar. Eu vou com você. Maria ofereceu, sem hesitar. Ela sabia que a força de sua união era vital. Juntos, eles se afastaram do grupo que empurrava os galhos, em busca de resposta. Enquanto caminhavam, o vento uivava como um lamento. Ela tentou ignorar o frio que penetra em seus ossos, focando no que estava à sua frente. O que você acha que causou isso? Perguntou Maria, sem conseguir desviar o olhar do céu carregado. Eu não sei, mas tenho um pressentimento, algo está errado. Roberto respondeu, por um momento parecendo vulnerável. A frustração parecia misturada com medo e a expectativa do desconhecido. Quando chegaram mais perto da clareira, um novo som ressoou, mais perto agora. Como um motor potente, reverberando e cortante. Eles trocaram olhares nervosos, ambos percebendo que o estrondo anterior talvez não tivesse sido um acidente natural. Vamos, precisamos verificar. Maria exclamou, as passadas aumentando de intensidade na corrida. O coração palpitava, e ela se perguntava o que encontrariam. Uma parte dela queria que fosse uma ilusão, um eco do desespero que se dissipava, enquanto a outra parte clamava por coragem. Finalmente, eles chegaram a uma área aberta. E o que viram fez seus corações congelarem. Uma câmara, feita de metal e compostos estranhos, se erguia entre as árvores tombadas. A luz verdeja que emanava dela era antinatural, lançando sombras distorcidas no chão esburacado. Isso é uma base? Roberto perguntou, a voz embargada. Não sei, mas isso é muito mais do que parece. Precisamos avisar o resto do grupo. Maria respondeu, o juízo decorado por uma determinação feroz. Ela sentia que, a cada momento, a linha entre a realidade e o absurdo se tornava mais tênue. Mas antes que pudessem voltar, a porta da câmara se abriu lentamente, revelando uma figura envolta em um manto escuro. Bem-vindos. A voz era profunda e inquietante, reverberando pela clareira. Quem é você? Maria exclamou, uma mistura de medo e curiosidade corroendo seu estômago. Eu sou o que vocês temem, e o que vocês devem enfrentar, respondeu a figura, um sorriso que não prometia nada além de desafios. A tempestade que se aproxima não é meramente natural.
É um aviso. Os corações de Maria e Roberto pararam, como se estivessem suspendidos no tempo. Qual era a verdade oculta por trás daquelas palavras? O que aquela figura queria deles? Estamos prontos para descobrir, disse Maria, com um brilho de determinação nos olhos que poderia desafiar até mesmo os ventos mais ferozes. Mas a incerteza pairava sobre eles, com a dúvida envolvendo seus pensamentos. Agora, mais do que nunca, o destino da comunidade estava em jogo. Em meio à tempestade interna e externa, uma pergunta pairava no ar: até onde eles iriam para proteger seu lar? No coração da tempestade, enquanto as nuvens escuras ameaçavam desabar, Maria e Roberto se aproximaram da misteriosa figura. A tensão era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. O que você quer de nós? Maria perguntou, não conseguindo esconder a firmeza em sua voz. Quero que você vejam quem realmente são. Esta luta vai além do que imaginam, a figura respondeu, erguendo uma mão. O movimento fez a luz verde da câmara pulsar. Se quiserem, venham comigo. Aqui, suas dúvidas e medos serão confrontados. Roberto trocou um olhar nervoso com Maria. E se for uma armadilha, sussurrou ele. Mas algo na postura confiante de Maria a impulsionou a avançar. Se quisermos proteger o que é nosso, precisamos encarar nossos medos de frente. Estou pronta para isso. Cautelosamente, com mãos entrelaçadas, eles seguiram a figura mística. Assim que atravessaram a porta da câmara, foram recebidos por uma luz intensa, como se a verdade estivesse prestes a desnudar-se diante deles. O interior era vasto, coberto por tecnologia avançada que desafiava a lógica. A figura gesticulou, e as paredes começaram a projetar imagens do passado da comunidade. Homens e mulheres, crianças, tradições, fertilidade da terra. Isso é o que vocês estão prestes a perder, ela emanou, deixando o eco ressoar por toda a câmara. Os rostos familiares dançavam nas paredes, entrelaçados em uma tapeçaria de histórias vividas. Maria sentiu lágrimas nos olhos. Aquilo não era apenas uma ameaça, era um testemunho da força de tudo que representavam. Entendam, a batalha que enfrentam não é apenas contra a exploração, mas contra o esquecimento. Cada árvore, cada memória é uma parte de quem vocês são. E juntos, podem permanecer firmes e torná-las imortais, a figura concluiu, seus olhos sombrios olhando intensamente para os dois. Maria se virou para Roberto. A expressão dele começou a mudar, como se um novo entendimento estivesse surgindo dentro dele. Talvez a união que buscamos seja mais forte do que eu imaginava, ele murmurou, a confiança crescendo dentro dele a cada instantâneo que via. Ouvindo essas palavras e abraçando a nova esperança, Maria sussurrou, precisamos compartilhar isso com todos. Se conseguirmos unir a comunidade, eles verão que somos mais fortes juntos. A luz aumentou e, com um movimento decidido, Maria puxou Roberto para fora da câmara. O mundo exterior era um turbilhão, mas ela estava determinada a levar essa nova sabedoria para seu povo. O que poderia ser uma noite de desespero e confusão agora se tornava o ponto de virada. Quando saíram, o vento e a chuva já haviam começado a se dissipar. As nuvens escuras começaram a se abrir, como se o próprio céu estivesse cooperando com a força renovada de Maria e Roberto. Sem hesitar, eles correram de volta para a praça. A comunidade estava agitada, mas pararam ao ver Maria e Roberto retornando juntos, suas faces iluminadas por uma nova determinação. Precisamos nos unir. Maria gritou, chamando todos. O que vimos na câmara é um chamado. Precisamos assumir o controle de nosso futuro. Os moradores, inicialmente hesitantes, começaram a se aproximar. Precisamos proteger nosso lar, nossas tradições. Estamos juntos. Roberto se juntou ao seu lado, a voz mais forte a cada palavra. Um clamor de apoio começou a ecoar na multidão, e aos poucos, a incerteza na praça foi substituída por uma onda crescente de determinação. As vozes se entrelaçaram em um coro de unidade. Vamos organizar uma resistência pacífica, Maria propôs, com a força de uma líder nascida naquela mesma terra. Vamos mostrar a eles que somos mais do que apenas um projeto. Somos pessoas com histórias, o nosso medo não nos definirá. A multidão vibrava, a música da esperança ressoando na praça. Maria olhou para todos aqueles rostos conhecidos e sabia que a transformação que sempre desejara estava ao alcance. A unidade era a melhor proteção possível. Dentro de cada um deles, a chama da resistência ardia intensamente, iluminando o caminho à frente. Com a força de sua comunidade, Maria sentiu uma onda poderosa de proteção envolvê-la.
Um novo capítulo seria escrito, e ela estava disposta a lutar por cada pedacinho de sua história. Reunidos, eles partiram em direção ao horizonte, prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse, juntos. E enquanto caminhavam, a cada passo, saudável como a terra sob seus pés, sentiam que a verdadeira força brotava das raízes que os uniam. O destino estava em suas mãos. Agora, mais do que nunca, a comunidade de Goiás Velho renascia, pronta para resgatar suas raízes e lutar por um futuro que prometia ser tão rico e belo quanto suas memórias. E você? Está pronto para fazer parte dessa história? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a se inspirar com essa luta por preservação e amor. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você está pensando. E, por favor, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Juntos, somos mais fortes.